Bom, boa noite a todos e a todas, então. Gostaria de agradecer, no primeiro momento, a presença de vocês, nessa noite de chuva. E gostaria de dar abertura, então, ao nosso fórum, organizado pelo Movimento Construindo o Futuro. E neste segundo fórum nós teremos como tema a educação. Outra coisa, a gente vê, eu acho fundamental investimento em educação superior, em ensino técnico. Mas a base de tudo é a nossa educação básica. E nisso, nos últimos governos, tanto federal quanto estadual e municipal, a gente não vê o investimento na educação básica. Um investimento não só de recurso, como o Werner falou, um investimento de qualidade administrativa mesmo. Que as pessoas saibam administrar, saibam o que estão fazendo, em que contexto principalmente estão fazendo, Porque não adianta ter uma política pública, se as pessoas, não estão identificadas com aquela política, inseridas naquelas políticas. Se me permite contribuir com esse aspecto, eu queria ter mencionado isso antes, eu acabei passando ao largo, mas obrigado por ter tocado nesse ponto. O investimento na educação básica deveria ser prioritário e é muito mais importante do que o investimento no ensino superior como prioridade. Não que investimento no ensino superior não seja importante, sim, também também. Mas se não houver um investimento, se não houver uma qualificação da educação básica, esse aluno que sair da educação básica, quando chegar no ensino superior, se chegar, não vai ter o aproveitamento que ele poderia ter se ele não teve uma base adequada. Então a prioridade tem que ser ali. E aí eu queria trazer dentro desse contexto só uma informação que eu busquei há 2 meses atrás, lendo alguma coisa que estava acontecendo em Portugal. A gente gosta muito de contar e ouvir piada de português, mas tem que repensar isso aí. Portugal é uma das referências em educação na Europa também. E está novamente o governo português promovendo algumas reformas na educação e que deixaram alguns pais preocupados, não porque estão afrouxando metas, ao contrário, porque estão apertando ainda mais, bem diferente do que está se fazendo aqui no Brasil, que cada vez vai se desmontando a educação. Então, só para ilustrar o que acontece em Portugal, porque nós falamos antes na meta de alfabetização até o 3º ano. Em Portugal, olha só o que consta no novo programa do governo português que está sendo debatido lá agora. Nas metas de português, prescreve-se que um aluno do 1º ano deve ler um texto com articulação e entoação razoavelmente corretas a uma velocidade de leitura de no mínimo 55 palavras por minuto, para tu ver o nível de detalhamento de meta a ser atingida. 55 palavras por minuto é uma leitura praticamente fluente que um adulto bem letrado consegue fazer, praticamente isso. E um aluno de 1º ano deve atingir isso e vai ser avaliado por isso. Portugal. No 2º ano, este patamar já é de 90 palavras por minuto. E depois tem uma série de outros indicadores só para a língua portuguesa. Agora, língua matemática. Vocês que são professores, estão direto na sala de aula, vão captar isso aí melhor até do que eu. Nas disciplinas de matemática, estipula-se, entre vários outros escritores, que no 1º ano um aluno deve saber utilizar corretamente os termos segmento de reta, extremos do segmento de reta, pontos do segmento de reta. No 2º ano, já deve saber contar até 1000 e utilizar frações para referir cada uma das partes de um todo dividido, respectivamente, em 2, 3, 4, 5, 10, 100 e 1000 partes equivalentes. Conteúdo do 2º ano de educação básica, ensino fundamental. Coisa que aqui nosso aluno de 8º ano... Mas aqui o nosso aluno tem dificuldade de diminuir. Sim. Agora, o nosso aluno aprende a somar. Por que o nosso aluno tem dificuldade de diminuir e dividir? Porque... Uma coisa é essa realidade social de onde vêm os alunos, que, claro, não favorece uma plena educação dentro da sala de aula. Porque o aluno vem com fome, vem
de um ambiente violento, vem de uma família desestruturada, vem de uma série de situações que não contribuem para aquele ambiente adequado em que ele possa ter o máximo aproveitamento. Essa é uma realidade que tem que saber se lidar com ela para que a educação ainda consiga funcionar dentro dessa realidade. Mas também existe alguma coisa que tem que vir de cima, Claro. que não está vindo, ao contrário, está cada vez tornando ainda mais difícil e mais distante uma educação de qualidade. E os nossos irmãos portugueses estão nos dando um exemplo, né, do que é priorizar a educação, colocando metas para serem atingidas e sobre as quais os professores vão ser cobrados, as escolas vão ser cobradas, os gestores públicos vão ser cobrados, porque houve uma determinação que veio de cima. Agora compara isso aqui com o nosso Plano Nacional de Educação, que já de cara estabelece que o aluno vai ser alfabetizado até a 3ª série, entre outras coisas. Então, né, está faltando muita coisa, assim, das nossas lideranças, dos nossos gestores, que justamente estão dando muito mais espaço para a política do que para a gestão, quando se trata de educação. E assim, para encerrar a minha fala, assim, como eu disse para vocês, eu nasci em Alvorada, cresci, né, e moro lá no 11 de abril. E de manhã, quando eu acordo, o que eu vejo? A Luísa está aí também, que é minha vizinha. O que a gente vê de manhã cedo? O pessoal todo passando num busão, no Salomé, no 11 de abril, lotado para ir trabalhar. Gente, Alvorada é uma cidade dormitório. A maioria das pessoas vão trabalhar fora, né, e vem à noite só para dormir. O último IBGE diz que a maioria dos lares hoje são mantidos por quem? Pelas nós, mulheres, né? E nós temos que sair, trabalhar e deixar os filhos. Onde é que está o investimento nas creches em educação infantil no nosso município, gente? Isso é uma vergonha. As mães não têm onde deixar as crianças. Tem alunos que levam até os irmãos lá para a escola para almoçar. A Carla está aí que não me deixa mentir. E a gente finge que não vê. E aí a gente finge que não vê. Então, eu acho que isso deveria ser pensado. Porque se a gente tem essa realidade aqui, a gente deveria investir mais nas creches. Né? Existem creches, mas conveniadas. Né? Começou-se a botar placa de construção de creche, né, Luísa? Quer falar, Luísa? Quantas tem lá na nossa vila? 2, né? 2. Né? E as placas estão lá pregadas lá que era para sair e nós não temos nenhuma creche pública. Mantida pela prefeitura. Não, só conveniada. Isso. Né? Então, o valor de repasse é significativo, assim, não seria nem algo significativo no orçamento do município, né? Isso porque 2 estavam em construção, mas a empresa quebrou. Ah, bom. Que coincidência. As crianças se criam. Então, eu acho que a ponto, articulação, quando se pensar numa gestão de um bem coletivo comum, pensar coletivamente, às vezes, de repente, se tivesse mais diálogo entre as secretarias, as soluções seriam mais efetivas através das trocas, né? De experiência, ajuda. Não, vamos lá, a Estácio vai fazer isso, a Secretaria da Saúde vai fazer aquilo, para a educação não ficar sozinha nadando, né? Nem a saúde, cada um na sua ilha lá e surfando, né? Não funciona. E também o investimento na educação básica, porque é horrível a gente trabalhar. Na hora eu resisti lá na mudança da escola, da mudança da cara do Gentil, mas aí a Carla me convenceu que se a gente ficasse esperando, os nossos alunos iam continuar ficando num espaço feio, então era melhor nós, professor, ficar na sala dos professores com a sombrinha aberta no dia de chuva, porque chove que nem na rua na sala dos professores. Eu vi o vídeo. A nossa escola é boa, a gente mostra, a gente não esconde nada, né?
Mais de ano, né? A gente fez essa Não, mudança. Ainda chove lá. Permanece. A chuva de hoje chovia dentro da Vai. sala. A gente esperou que na quinta-feira, quando o nosso prefeito fosse lá entregar os uniformes das crianças, chovesse, né? Tivesse chovendo forte para ele sentir as goteiras lá, mas ele passou, entrou na escola, foi lá no ginásio e não passou pela sala dos professores para nos visitar. Então a gente ficou triste, porque a gente esperava a presença do nosso prefeito, né? Que é a nossa... Que é um outro Representação problema da maior. educação, eu acho, né? Porque a gente acaba sendo legislado, né? Vamos dizer assim, as pessoas que fazem as leis e que aprovam e tudo mais, não passaram por uma sala de aula como profissionais da educação para ter essa visão. Porque a gente tem vereadores que são professores. Vários. Tem uns 4 anos. De formação, talvez, e de prática, talvez muito pouco, né? Menos do que como vereador, te garanto. Só um exemplo. Então, assim, ó, que a gente também cobre essa questão de não assumir mais simplesmente de cabeça baixa. Porque, assim, ó, o engenheiro que está fazendo essas obras lá da educação infantil, eu também não sei como é que essas salas de aula foram planejadas, né? Nós não temos um planejamento, então simplesmente se vai fazer uma escola, faz salas tanto por tanto, com banheiro aqui, com banheiro ali, mas não conhece uma dinâmica de escola, uma dinâmica de sala de aula, né? Para poder fazer isso com planejamento e que reflita lá na qualidade da nossa educação, né? Porque isso é dinheiro jogado pela janela. Como é que tá o quadro lá no Gentil? Tá fechado? Fechou o quadro? Já senti pelo sorriso aí. Eu só queria, para terminar aqui, colocar os pensamentos dos professores que hoje se reuniram para escrever e que levasse a voz deles, tá? Só partes assim. Precisamos desconstruir paradigmas e romper barreiras burocráticas que nos amarram a uma educação tradicional e muitas vezes inadequados para os dias atuais. Precisamos de professores atentos às mudanças no mundo, que observem seus alunos como sujeitos capazes de aprender de diversas formas, que constroem seus conhecimentos muito mais na integração com o outro do que em lugar enfileirado usando caderno e lápis. São nas relações que entendemos como a sociedade funciona e quais são os limites das atitudes. E quando compreendermos isso, a prática pedagógica finalmente poderá praticar uma educação de qualidade para todos. Ao poder público, cabe o repensar a educação e a valorização desses sujeitos atuantes do processo pedagógico, desde a comunidade até a equipe de professores. Se queremos e lutamos por uma educação integral e de qualidade que deseja um mundo melhor, os nossos governantes precisam, quase que imediatamente, incentivar e valorizar cada vez mais as formações pedagógicas, os espaços escolares, o acesso à cultura, a estabilidade social e emocional desses sujeitos, a equiparação salarial dos professores, analisando os níveis de formação e o aluno, pois esse pequeno sujeito, ao ingressar na escola, está cheio de sonhos e, infelizmente, na maioria dos casos, esses sonhos são dizimados pelas inconstantes políticas do nosso país. Que legal. Agora que todos tiveram a oportunidade de fazerem suas falas, falando sobre o nosso fórum, a proposta do debate de educação, eu trago aqui um apanhado para depois passar a palavra ao Douglas, então, que a gente pensando, Alvorada, 50 anos, para onde queremos ir? Primeiro, para a gente pensar para onde nós queremos ir, nós temos que ter noção, realidade de onde nós estamos, né? E aqui se falou que nós reforçou em todas as falas que se precisa um trabalho com seriedade, pensando no senso do bem comum, a qualidade do investimento, né? Seja na qualidade do investimento de recurso, seja na qualidade administrativa. Se falou da valorização do professor,
né, com diferentes significados sobre essa valorização. Se falou sobre a qualificação do gestor e a qualificação do professor, né? Se falou também sobre salários dignos, se falou sobre ter condições para se trabalhar, também se falou no diálogo entre a gestão do município e a escola e a comunidade escolar. Se falou sobre a importância de diferenciar a gestão profissional, a gestão da educação e a gestão partidária. Se falou sobre uma autoavaliação, né, da gestão e do ensino frente à educação. Se falou da integração, da importância da integração da Secretaria de Educação com as demais secretarias para ter um resultado. Se falou da perspectiva de ter uma educação integral, né, tão sonhada há tantos anos, e também se falou de uma importante do encaminhamento dos alunos dessa escola. A partir do momento que a gente encaminha para o mercado de trabalho, como a Carla falou, a partir do momento que a gente está encaminhando ele para um contraturno, para outra atividade. Então, pensando nisso, eu pensei, além da importância do espaço aqui de debater, e nós, alguns, pensarmos em o que a educação precisa, o que a gente pode contribuir, porque a partir do momento que a gente diz que precisa ser feito algo, a gente tem que pressupor que a gente também colabora no processo e que começa por nós essa mudança, né? Então, o que acontece? Eu acho que já a gente debateu aqui, todo mundo tem um monte de ideia convergindo, e o que vai ser feito depois desse debate? Onde esse debate vai acabar? Bom, nós temos essa gravação, nós temos um prefeito professor, né? E nós ainda temos aqui papel, caneta, né? Eu penso que é importante o nosso movimento, construindo o futuro, colaborar. Já que o nosso prefeito não está presente, mas convite foi feito, eu gostaria de entregar um material com as sugestões e com toda essa série de debates, o que a gente está pensando, até para aproximar esse abismo do diálogo. Então, eu gostaria de agradecer, porque já são mais de 10 horas da noite e nós estamos aqui pensando em educação num dia de chuva, né? Todo mundo saiu da zona de conforto de estar em casa, né? Para construir. Então, agora eu passo a palavra ao Douglas e vamos encerrar, então, aí. Bem, bom, eu tinha outras coisas para falar, mas fiquei até um pouco comovido com o que vocês falaram aqui hoje sobre a respeito da educação. E o diagnóstico feito, que é muito parecido com o diagnóstico que eu também fiz. Né? O aluno que nós recebemos nas nossas escolas, eles vêm com diferentes dificuldades e diferentes problemas, por causa exatamente desse meio social que ele vive, da casa que ele sai, da escola que ele pertence, da comunidade como um todo. Né? E aí que aluno nós recebemos para educar, né? Dentro da sala de aula. E aí veio o ponto que a Luciana tocou bem, que é a educação infantil. Essa educação do 0 aos 5 ou do 0 aos 6 anos, que nós simplesmente não temos aqui na cidade uma política de educação infantil. Nós temos um déficit hoje de 20 mil vagas, são 20 mil crianças que não têm onde ir e não recebeu o estímulo adequado nesse período mais importante, talvez, da criança, da formação da criança, porque é ali que a criança tem a maior capacidade de absorção de conhecimento, ali que se ela absorve muito conhecimento, questões morais, valores éticos. Aquele período de 0 a 5, de 0 a 6 é fundamental e simplesmente nós não temos aqui na cidade. Então, esse é o primeiro ponto, eu acho que é um ponto-chave para a gente desencadear outras coisas. Né? E já entrando na questão do ensino fundamental, eu estabeleci, e quando eu me preparei para fazer essa fala, 2 pontos. O ensino da matemática, que a matemática ajuda a desenvolver o raciocínio lógico, e não é à toa que os gregos estudavam matemática. Né? Então, além das operações básicas, contas de vírgula, o nosso aluno precisa ter uma base sólida em matemática para poder dar um passo adiante ali na frente. E o ensino do português, né?
Nossos alunos têm que ter a capacidade de compreender o que escrevem, o que leem, o que recebem de informação, tanto que boa parte das provas do Enem e de vestibular é interpretação de texto. Então, uma coisa que deveria ser básica serve para diferenciar os alunos, né? Então, quer dizer, então esses dois pontos, eu investiria muito nisso. É um ponto que nós devemos melhorar, claro, eu não estou desconsiderando as demais disciplinas, mas português e matemática como base para se avançar nas outras disciplinas, né? Nós falávamos de creche, de ensino infantil e a mãe trabalhadora. Nós temos que dar um apoio à mãe trabalhadora, porque ela, hoje, como é que as nossas crianças ficam? Porque, como não tem creche, fica com o irmão mais velho, fica com a tia, fica com a sobrinha, fica com a avó, fica numa creche improvisada, a criança não recebe o estímulo certo nesse ponto. Então, nós temos que dar atenção à mãe trabalhadora também. Muitas mulheres são chefes de família hoje. Exatamente. Família mudou dramaticamente. Exatamente. então, o terceiro ponto é referente à educação. A educação física. A educação física ela é vista como às vezes um espaço de lazer, um espaço para estimular a saúde das nossas crianças, mas o esporte tem muito a nos ensinar. O esporte nos ensina a ter regras, cumprir regras, e aí dentro da nossa sociedade que, como não tem creche, a televisão às vezes ajuda a educar a nossa criança, e aí obviamente educa da maneira errada. Tem uma situação de Sarah Cohen que fala, né? Toda aprendizagem passa pelo corpo. Exato. Não existe aprendizagem sem passar pelo corpo, né? Exatamente. Seja o corpo físico, o corpo mental, mas toda aprendizagem passa por um corpo. Exatamente. Então, e o esporte tem muito a nos ensinar nesse sentido. Nós temos que respeitar o treinador, o juiz, por exemplo, numa atividade esportiva. Criar líderes também. O esporte ajuda a criar líderes. Também o esporte, questões de disciplina, como eu disse. A competitividade, que depois esse jovem, quando se tornar adolescente, adulto, ele vai para o mercado de trabalho, ele vai competir no mercado de trabalho, ele vai competir na vida dele. Então o esporte nos ensina isso. E aí eu entro numa questão, por que Alvorada não tem um centro esportivo, por exemplo? Um espaço para nós recebermos esse jovem fora do período do turno escolar, para lá, além da prática do handball, do futsal, que já acontece hoje nas nossas escolas, também ampliar para um judô, por exemplo, para um basquete, o atletismo. Então, um centro esportivo não é uma coisa cara de ser feito, é uma coisa que ajudaria no contraturno escolar, por exemplo. Nosso aluno, em vez de estar na rua fazendo qualquer coisa, está praticando esporte, está aprendendo valores, está formando cidadania. E outra, nós podemos estar promovendo ainda, criando atletas, pessoas para levar o nome de Alvorada positivamente por aí, né? Então, já encaminhando para o final, eu não tenho dúvidas que para nós termos uma Alvorada nos próximos 50 anos muito melhor do que hoje, nós temos que investir maciçamente em educação, estabelecer a educação como prioridade. E como se faz isso? Estabelecendo de fato como tal, dizendo para essas pessoas, e mais do que dizendo, agindo dessa forma. Dizendo, a educação é prioridade, aqui em Alvorada a educação é prioridade. Então, para nós termos um futuro muito melhor do que esses primeiros 50 anos, nós temos que investir de fato em educação da maneira correta, dialogando, e aí eu ando bastante nas escolas, eu sinto um abismo, as diretoras e as professoras me falam até constrangidas. A gente não conversa, não tem diálogo entre a SMED, eu não gosto de fazer referência ao governo porque o problema de Alvorada é histórico na educação. Mas é impossível não fazer. É impossível não fazer. Nós temos um abismo entre a SMED e as escolas, não tem diálogo. As professoras ficam até constrangidas quando me dizem isso. Nós precisamos ter, numa área tão fundamental como a educação, nós precisamos ter um diálogo constante e intenso. Então não é a melhor forma de fazer gestão quando tu não tem diálogo, né? E o plano de educação que foi aprovado aqui esses dias na Câmara Municipal, o plano municipal de educação que foi aprovado esses dias, teve 2 audiências públicas. A segunda eu até não vi, porque na primeira foi feita uma audiência pública para discutir o plano municipal de educação, sequer tinha plano para discutir aqui. Não tinha plano. Aí foi dito que o plano estaria no site da SMED. E não está. E não tinha site, a SMED não tem site. Demorou.
A MED não tem site. Então, quer dizer, como é que nós vamos fazer educação dessa forma? Então, é com tristeza que eu falo isso, com revolta também. Então, para nós termos uma educação melhor, de fato, nos próximos 50 anos, é investindo com seriedade, de maneira maciça, de maneira consistente, para a gente ter uma educação melhor. E aí o Werner trouxe o exemplo da Coreia do Sul, eu também trago, que fez a revolução pela educação investindo, estabelecendo como prioridade. E eu tenho certeza, se nós adotarmos essa postura e entendermos que a educação é o melhor caminho, e para a gente ter uma cidade muito melhor, investir em educação em Alvorada não é investir apenas em educação, é investir num todo. A gente vai ter sim um futuro muito melhor, e os próximos 50 anos muito melhor que esse primeiro. Pessoal, alguém gostaria de contribuir ou fazer alguma pergunta? A gente sabe que o horário já estourou, mas... Vai lá, Matheus. Primeiro, parabenizar a todos. Eu achei muito interessante o painel, os pontos que foram colocados, eu notei muita coisa aqui. Até pelo adiantado da hora, eu vou pegar num ponto que eu achei específico. Que primeiro, a falta da citação dele, né, diretamente, depois do final, o lembrou, que é a questão pré-escolar. Quando o Werner coloca a formação, né, ou melhor, as metas para o primeiro ano, isso só é possível quando tem uma base pré-escolar. A base pré-escolar não existe na cidade. Então hoje eu vejo muitos professores, eu tenho uma certa relação, visitei muitas escolas, minha mãe é professora, a velha discussão da forma de ensino, né, tem aquele debate, não, mas o aluno não está aprendendo, o aluno não aprende, o cara está na terceira, quarta série não sabe ler, isso tudo vem de uma base. Né? Nós temos diferentes bases no aluno que chega no primeiro ano. A Sabrina falou uma coisa agora, complementando o que o Douglas falou, que é algo que é fundamental, que é o entendimento de que a pré-escola, a educação infantil, ela está errada. Ela tem um modelo do ensino superior, que é aquela coisa de bota as crianças em volta da mesa, sentadinhos, e vai aprender que o professor vai ensinar. Isso funciona na faculdade, não funciona na pré-escola. Todo conhecimento parte do movimento. A criança, ela vem do movimento. Então, assim, talvez investimento em educação física, numa educação de base, pessoas mais qualificadas, não cuidadoras de criança. Não estou falando mal, minha avó cuidava da criança, mas pré-escola, escola infantil não é lugar para cuidar da criança, é lugar para ensinar. Né? Cuidar são momentos, ali vai ter um momento que a criança vai dormir, vai ter momentos que ela vai se alimentar, vai ter momentos que ela vai interagir, vai só brincar. Então, isso é o momento de cuidar. Mas você tem que ensinar, para que ela chegue na escola com condições de poder, no primeiro ano, ter metas a cumprir. Senão a gente vê uma criança de 5 anos hoje em Alvorada, que está entrando na escola, 5, 6 anos, ela mal sabe contar até 5. Enquanto uma criança de 5 anos que tem uma base pré-escolar, que está numa escola particular, etc., sabe falar inglês quase fluentemente. E essas mesmas crianças daqui 15 anos vão estar disputando o mercado de trabalho. Aí, então, quer dizer, uma criança que com 5 anos não sabe contar até 5, mas não fala inglês, não há disputa. E aí entra na preocupação que o Werner colocou do empreendedorismo. O que vai salvar uma cidade, uma sociedade, é a capacidade das suas pessoas, seja ela o professor, seja ela o empresário, seja ela o aluno, de criar, de sair daquele mecanismo comum. E aí a minha pergunta, que eu deixar aí principalmente para os professores, é como eu criar esse mecanismo dentro da escola? O que a escola precisa mudar? Por exemplo, eu anotei várias coisas aqui, seria coisas para continuar discutindo, mas eu acho que as discussões na sala dos professores, né, nas redes sociais, que você é atuante. Até demais. Como fazer com que isso aconteça? Né? Eu acho que aqui foi um diagnóstico bastante amplo, coisas muito interessantes para até se estender um pouquinho mais, mas como fazer essa mudança? Né? Como eu vou colocar o gestor na função da Carla, hoje diretora, né? E ela, como o Márcio falou, administra uma empresa, falida, mas empresa, né? Ao mesmo tempo ela administra as relações interpessoais entre alunos, com pais, comunidade, e como eu faço isso para uma rede municipal? Porque eu tenho que ter um gestor administrativo, eu tenho que ter um gestor escolar. Tu é diretora, tu cuida da parte pedagógica, tu também se envolve com a família, aí é uma questão multidisciplinar. Às vezes tu é psicóloga, às vezes tu é orientadora, às vezes tu é advogada, conselheira tutelar, e também é administradora. Tu também tem que saber como ter as verbas. Né? Tu tem esse preparo, tu tem digamos assim, essa proteção, o que tem em volta de ti? A secretaria te acrescenta isso, te dá condições, suporte
para essa condição, Não dá. Né? dá. Então, como que a gente soluciona isso? Né? Como a preparação do diretor, né? E são essas coisas que eu acho que tem que debater. E uma última coisa, assim, em termos de debate, o Marcelo colocou várias vezes a questão da escola Betinho. Né? O Betinho fica lá no Porto Verde, Algarve, que é uma região que tem uma questão financeira e econômica bem diferente de outras regiões. E ela colocou uma coisa que é importante. Né? Agora, eu cheguei a fazer parte da secretaria, teve um trabalho que começou a ser feito pelo ex-secretário Alexandre, e eu cobrei disso dele. Ele ia fazer um censo do perfil dos professores. E eu disse para ele qual era a importância desse censo se eu não tinha diagnosticado os locais. Eu acho que o que falta hoje é uma descentralização. É tu entender que a rede pública não pode ser municipal. Ela tem que ser uma autonomia para as escolas, uma rede regional. Porque a realidade que vocês vivem no 11 de abril, que a gente tem no Sítio dos Açores, que tem um Umbu, que tem no Jardim Aparecido, é completamente diferente. Né? Por exemplo, uma criança que estuda aqui no Justo não é a mesma criança, a mesma realidade da que estuda no Leonel Brizola no Sítio dos Açores. Como que eu vou diminuir isso? Dando autonomia para aquela região poder discutir todo a sua administração. Não é só a questão pedagógica que hoje acontece. Toda a administração escolar, aquele grupo de escolas, tem que saber funcionar. Né? E aí, pegando a questão que o Werner colocou das escolas particulares, hoje as escolas funcionam em rede. Né? Hoje, se tu segue, vamos pegar um exemplo, rede marista, você tem um aluno que ele não aprende as mesmas coisas, mas tem uma linha que ela segue. Porque é uma micro-rede. Né? Se você trocar de rede, você vai pegar uma outra maneira de ensino. Eu acho que isso seria uma das coisas a se discutir com relação às questões escolares. Porque se lá na região que vocês têm uma escola, que é a região próxima, tem essa vocação, esse desenvolvimento mais rural, né, eu tenho que trabalhar nessa linha. Eu não posso chegar para essa comunidade e imprimir uma coisa que não é real para eles. E aí a gente entra no maior problema da cidade que a Sabrina colocou, que, só para terminar assim, que é a questão do pertencimento. Hoje a Alvorada, mais do que o problema da cidade do auditório, é uma cidade transitória. As pessoas não se identificam na cidade. Então, assim, a primeira oportunidade que elas têm de melhor de vida economicamente, elas se mandam. Isso é a pior coisa que tem no longo prazo para a empresa, para desenvolver uma mão de obra qualificada, para desenvolver empreendedorismo. As pessoas não querem ficar aqui. Assim que elas podem, elas, como diz, vão para o centro. Né? E aí a cidade acaba cada vez mais pobre. Verdade. Luísa? A questão de contribuir, eu cheguei a pouco, eu estava na rede sinodal e quero entrar no grande que o Werner falou. O que é as nossas escolas hoje? Eu não vejo nem municipal nem estadual. O que é as nossas escolas num país chamado Brasil? Ela virou uma empresa, porque a direção de escola, ela é tudo e não consegue ser nada ao mesmo tempo. Ela pensa que ajuda, mas ela não ajuda. Hoje faço esse conceito porque vivencio isso há muito tempo. Há a questão de nós termos mais profissionais dentro dessa escola. Quando o Werner fala que nós temos sim que assumir a família, até nós temos que assumir a família. Só que nós temos que ter esse profissional lá para que essa família seja atendida. Cadê o assistente social? Cadê o psicólogo da saúde? Não é só orientador. Hoje eu estava na rede sinodal falando com as famílias, falando simplesmente do coletivo feminista de mulheres, eu estava falando com as mães da rede sinodal. Falando com as mães. Num termo biblista, com uma biblista, mas nós estamos falando. Estruturando a família de um caso que houve, que comoveu toda a rede da escola. Mas teve a psicóloga que viu que isso era necessário. Então, enquanto a escola não tiver essa estrutura, nós estamos assumindo a família no todo sem termos condições. Estamos fazendo o que devemos, de bom coração. Sei muito bem disso, do trabalho da Carla, eu sei do trabalho da Adrianinha lá no Campos Verdes, eu sei do trabalho da Ione lá no Mar Quintana, eu sei do trabalho da Rosana, mas não estamos fazendo, gente. Não dá conta. Não tem por como a gente dizer. Nós estamos recebendo. Recepcionamos elas muito bem. Aqui está a minha sala, vem aqui, fecha a porta. Aí eu falo, mas não vai, a solução depois. Aquela porta abre
E aí? É quase como uma sessão de análise, né? A pessoa vai lá só para falar. O diagnóstico das escolas não está sendo feito pelos gestores que estão assumindo. Eu assumi, mas não tinha dinheiro. Mas por que assumiu? Hoje a pergunta é essa. É. Não ocorre com nós que Não, assumimos só na uma escola. escola. Porque a gente já está sabendo o que a escola tem. Ah, eu conheço um por aí que Tanto diz que que é nós, tudo perfeito no interior, né? plano se apresenta para concorrer à direção de escola, eles colocam o diagnóstico, eles não fazem isso. Mas existe, dentro disso, existe um orçamento, né? De previsão, então você sabe, né? Você tem Eu conhecimento acho do que que a você tem, nossa né? sala, hoje, vendo isso, lidando com a rede particular, eu acho que nós, eu sempre estou fazendo isso. E agora, esses últimos acontecimentos no Vigiais, no segundo núcleo, eu estou falando para o pessoal, nós temos que buscar profissionais para dentro da escola. Temos que ter um outro grupo que venha buscando essa outra fala. Porque o gestor não vai fazer isso, gente. Já está muito bem claro isso. Nós é que temos que ter outro grupo dentro dos núcleos, exigindo o que nós estamos exigindo hoje, mas também o suporte, o viés do suporte, que é os outros profissionais, para que a gente possa ter fluido. Aí sim, não adianta nós termos uma doutora dentro do Gentil. A diretora fazendo tudo que se pode. Vai fazer um diagnóstico lá. Nós temos boa vontade. A escola, né, ela abraça sozinha, se abraça sozinha, mas se fizer um diagnóstico, nada. E é isso que nós queremos. Hoje a fala é essa. Nós queremos sim novos profissionais dentro dessa empresa, que virou uma empresa. As pessoas não se devem conta ainda. Virou uma empresa. Porque hoje nós recebemos verba para isso, que não dá para nada. Mas eles conseguiram dividir a rúbrica em várias rúbricas. E eu acho que a outra fala é que sei que o cara faz isso, é jogar para a comunidade também. Esse contexto, eu sei, porque eu converso com algumas mães, e fazer, eu estou pedindo hoje, Ione, estou pedindo hoje, Vera, colocar assim, para a comunidade como está a escola. Tem que se fazer isso. Está se expondo o gestor? Não. Está assim, eu para entrar no meu armário lá na sala dos professores, o dia que está chovendo, eu tenho que abrir a sombrinha, tem que tirar foto. É o registro que nós temos que começar a fazer. Nós temos que começar a ter registro. Não adianta nós termos fala, quando a Aline fala que hoje vai levar todo esse contexto, é isso. Ouvi isso lá, tinha realmente pouca pessoa. Mas as pessoas que estavam afim. E nós tivemos isso, e essa é a conclusão. Nós temos que começar a ter dados, o registro, é foto, o pai ali que chegou meia hora e viu o que ocorreu e assinar. Senão a gente não vai avançar, gente. Nós não vamos avançar. Isso ocorre na rede particular. Ocorreu lá um estrago, sabe, eu fico tão ansiosa que a gente não faz isso. Porque é tanta coisa. A Carla atendeu a mãe, daqui a pouco lá o outro quebrou. Quem é que vai fazer o registro? Não tem. Então, eu volto a dizer, o nosso diagnóstico dentro da escola, das nossas escolas, tanto estadual como municipal, se fizermos, nós não estamos fazendo nada. É muito triste isso. Muito triste. Mas essa é a verdade. Mais alguma contribuição, pessoal? Eu posso falar? Por favor. Não, eu há alguns anos, uns 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer uma visita em todas as escolas municipais da cidade. E o que eu vi como contribuinte, porque eu não sou professora, né, sou apenas uma pessoa que tive um filho que estudou na rede pública, que foi o Douglas. O segundo filho que eu tenho estuda ali no Adventista, e eu vejo muito bem a diferença da educação que ambos tiveram. Eu sinto hoje, no meu filho de 10 anos, uma evolução bem maior do que o Douglas teve, apesar de ele ter uma família muito bem estruturada. Mas o que eu vi dentro de Alvorada, o que acontece dentro das escolas, é a política que é feita dentro das escolas por parte dos nossos políticos.
Eles usam os professores, os diretores, para manipular votos junto com a comunidade. Isso aí interfere muitas vezes na boa vontade dos profissionais, de alguns profissionais, não generalizando, né? De realmente fazer da educação que tem que ser feito dentro da cidade. Isso acaba acarretando lá na ponta, que é nas nossas crianças. Isso é uma coisa que eu falo até com um pouco de orgulho. Isso é muito triste. No Gentil não entra esse tipo de ação. E assim, ó, não entra. Eu tenho uma visão talvez um pouco diferente disso, que eu acho que assim, ó, na verdade, o que acontece na escola particular, que não acontece na pública, eu volto a falar, são todas em questões de recursos. Eu acho. Professor numa rede particular, ele pediu um material, está na mão. Professor da rede pública demora muito a chegar quando chega. Meus filhos também estudam, né, na rede particular. E eu percebo assim, ó, que os professores da rede pública são muito mais bem preparados e têm muito mais conhecimento do que os da rede particular. Mas não são valorizados. Não, isso já é um ponto assim que eu já nem vou voltar a tocar, né, na questão da valorização, mas assim, ó, só que nós não conseguimos desenvolver muitas vezes o nosso trabalho por falta de recursos e de qualidade de ambiente escolar. Estrutura física, né? Tu estavas falando da educação física e nós esquecemos da música, que já é lei, né? Em que escola pública, no nosso município, a gente tem aula de música. O Gentil até tem, porque nós tivemos a sorte de ter um professor formado em música, que ele fez o concurso para artes, né? Então ele leciona artes e música, o Johan, e tem um no noturno, né? No noturno temos o Bira. Isso. Então assim, ó, mas isso é um achado, né? Uma pérola dentro do município. Então, abrimos parênteses, também é lei trabalhar a questão da educação sexual no município há anos, desde 2003. E também no Gentil acontece, porque é um projeto adolescente. Não pensa como é que vai ser executado, né? É um descompasso, né? Bem complicado. Então, assim, o que eu vejo de diferença mesmo entre rede particular e pública é mais essa questão, assim, porque o preparo do corpo docente, olha, nós temos professores excepcionais e que trazem ideias, assim, e aí quando a gente vai, cadê? Não tem mais uma caixa de som, nós não temos mais um projetor, sabe? E aí qualquer projeto, a gente trabalha em projetos e qualquer projeto envolve muitas vezes alguns recursos que a escola não tem, aí a gente tenta viabilizar por meio de verbas, a gente também não tem mais a verba para aquilo, ou se tem dinheiro, mas aquela verba não pode ser destinada àquilo, aí tem que ficar parada lá ou ser devolvida, né? Porque nós não podemos direcioná-la para outra coisa. Então, assim, eu vejo muito mais isso, assim, do que propriamente ser. E na realidade eu não consigo ter essa visão tão pessimista como tu colocaste, assim, de não ir à frente. Eu acho que a gente vai à frente mesmo. Enquanto não tua dela, assim, das coisas não acontecer, das coisas não acontece da maneira que gostaríamos que acontecesse. Mas a gente faz acontecer, porque senão não teria o motivo da gente todo dia acordar às 6h30 da manhã e estar lá. Que a gente mude um pensamento, que a gente mude uma ação, que a gente possa incluir a esperança naquele pai e naquela mãe, mas para nós já é um ganho. É o mínimo? É o mínimo. A gente merece mais? Merece. Mas se eu acordo todo dia, 6h30 da manhã, e chego em casa 15 para as 11, é porque eu acredito que eu possa fazer a diferença. E que cada professor possa fazer a diferença. O Werner está sugerindo uma segunda edição. A minha neta já está dormindo lá. Mas eu só quero... Eu prometi. Diz pra minha neta que vai ter uma pizza pra ela depois ali, pra ela. Olha a carinha inocente, olha a carinha. Só um comentáriozinho bem breve aqui, a Margarete deu uma provocada, mas é um fato. Nós tivemos assim, a primeira sessão da Câmara em 2013 aqui neste município foi para alterar a lei de eleição de diretores e equipes. Não aconteceu durante aquele ano reuniões lá na UAMA
para demonizar alguns que não poderiam ir, para se compor, para se ocupar espaços, né? Porque a estratégia leninista é essa, né? Ocupar espaços, centralizar e tal. O problema é que essa estratégia virou um tiro no pé. Deu errado, porque o governo conseguiu simplesmente, fez a proeza de ao longo do tempo perder. Seja porque as escolas estão sucateadas, seja porque o burocrático traga as equipes diretivas, a gente sabe. A gente passa o dia todo lá preenchendo formulários, porque tem percentual disso, percentual daquilo, lendo documentos, um verdadeiro inferno, né? Documento para conselho tutelar que não chega e fica e conselho que não responde e toda hora apagando incêndio, né? Ele não acontece, é uma angústia muito grande. Então, o pouco que se conseguiu foi se perdendo ao longo do tempo, né? Então, eu tenho observado alguns aliados históricos que até conflito no Conselho Municipal de Educação, né? Eu fiquei assim estarrecido quando eu li uma reportagem da gravação da senhora secretária chamando a companheira do mesmo partido, gente, de canalha, vagabunda. Como assim? Eu não vou com porco, não. Não é possível, por muito menos, cara. Isso me deixa muito incomodado, porque por muito menos nós paralisamos uma rede em 2011 por causa de 3% de ganho real. Agora nós temos uma rede que pode dar 15, 20 escalonado e ninguém faz nada. O pessoal prefere. E aí a gente vê o magistério criticando o fato de ter chegado meia dúzia de perucas nas escolas. Sabe, assim, às vezes eu fico desesperada, né? Sinceramente. Pessoal, Desespera, então, desculpa. Agradeço a presença de todos. Obrigado, até o final, então, e encaminharemos um novo Quem debate. E convite a nossa escola. Tira uma foto de todo mundo aqui, ó.